Quando se trata de pigmentos para lábios, a colorimetria aplicada se diferencia dos pigmentos de sobrancelhas. Primeiramente, na mistura das cores não deve haver o uso de preto, e sim de amarelo, vermelho, branco e até o violeta. Por esse motivo, você não precisa se preocupar em relação à mistura entre cada pigmento, podendo assim criar novas cores. O único cuidado eminente é em relação à mistura ou uso de pigmentos que contêm o tom violeta na sua composição, pois em caso de lábios roxeados, não devemos utilizá-los nem puro e nem misturado. É importante que você, como profissional, entenda como se formam as cores e o porquê que nós chamamos alguns pigmentos de pigmentos frios e quentes. Além disso, é importante você entender a base da formação das cores para não cometer erros. Vamos começar então falando sobre quais cores são usadas para compor os pigmentos de lábios. Na colorimetria, pessoal, de lábios, é interessante que vocês saibam quais são as cores usadas. Bom, eu separei e ilustrei aqui para conseguir explicar melhor para vocês. Nesse primeiro círculo, pessoal, onde eu fiz o contorno em preto, reparem que por dentro o preenchimento está branco. Tá? Isso é realmente para representar a cor branca na composição. Então eu vou escrever aqui branco, que por sua vez, pessoal, é representado por uma substância que nós chamamos de dióxido de titânio. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para vocês qual é a função do branco nos pigmentos de lábios, ok? Aqui eu fiz também, pessoal, um círculo com a coloração violeta. Por quê? Eu quero ressaltar esse detalhe para vocês logo de cara para que vocês não confundam as coisas. Vejam que aqui do lado eu tenho metade preto e metade vermelho. A mistura dessas duas cores formam o violeta. E nos pigmentos de lábios, essa cor é usada para esfriar o tom. Porém, algumas marcas usam apenas o preto para esfriar o tom. A Gama Pigments prefere fazer a mistura com o vermelho e usar o tom frio violeta, que além de ser mais próximo, das tonalidades que nós usamos em lábios, ele consegue esfriar sem tanto risco na hora de pigmentar, acabar manchando, ou se a pessoa ou o profissional não dominar técnicas de neutralização, correr algum risco no efeito que essa substância com preto, que no caso é o carbono, pode gerar no resultado, ok? Então, lembrando, algumas marcas vão usar o violeta mesmo, como a Gama Pigments, outras marcas podem usar só o preto. Okay? Então, estudem o Color Index ou o CI de cada marca para identificar se a cor que está dentro daquele pigmento é preto ou violeta. Nós preferimos o violeta porque ele minimiza as chances de erro no efeito cicatrizado, ok? Então, nós usaremos também o tom violeta, que é a formação através do preto e do vermelho, e nós teremos o violeta. Em seguida, pessoal, uma cor que vocês vão ver no Color Index de todos os nossos pigmentos é o vermelho. Em um deles, inclusive, nós usamos o vermelho puro, que é o blush, vocês vão conhecer aqui quando eu degradar. Porém, nós também utilizamos amarelo. Tá? Essa mistura, como vocês já bem sabem, dá o laranjado. O que isso significa? Alguns momentos a gente costuma dizer assim, para neutralização você precisa usar um pigmento laranja puro. Porém, o laranja nunca é puro, ele vem da formação do vermelho com o amarelo, ok? Então isso é importante ficar bem claro. O que acontece é que como é um pigmento que nós usamos muito na micropigmentação de lábios e também para aquecer pigmentos de sobrancelha, ele já vem pronto, porém ele não é puro, ele é a mistura de vermelho com o amarelo. Ok? Então nós usaremos sim só o vermelho para misturar e poder formarmos cor, como usaremos também amarelo. Lembrando que quando as duas cores são misturadas juntas e na mesma proporção, nós teremos o laranja. Agora eu quero explicar para vocês a origem dos nossos pigmentos.
Quando a gente fala em Gama Pigments, nós estamos trabalhando com pigmentos orgânicos. O que isso significa? Significa dizer que as cores primárias que nós usamos para formar tanto as secundárias quanto também as misturas do tom do pigmento de lábio são cores extraídas de uma matéria orgânica, que é o carbono. E aí a gente tem do carbono puro o preto. Quando nós queremos o vermelho, nós precisamos aquecer o carbono para conseguir extrair a tonalidade vermelho. E para extrair a tonalidade amarelo, nós precisamos resfriar, ou seja, precisamos do resfriamento do carbono para a extração do amarelo. E a partir dessas três cores, nós conseguimos formar as demais, como o laranja e o violeta, ok? Já o branco não é uma substância orgânica. O branco, ele é extraído do dióxido de titânio. Isso significa que sempre que houver a mistura de branco num pigmento orgânico, ele também passa a ser inorgânico, ok? Então é interessante você entender isso para que não haja nenhum conflito em relação à origem da formação de cada pigmento. Para que nós utilizamos o branco, ou seja, o dióxido de titânio, na mistura dos pigmentos, principalmente de lábios? O primeiro motivo é para clarear, deixá-lo mais fraco, deixá-lo menos intenso. E o segundo motivo é para fixar a cor. Como o dióxido de titânio não é reconhecido pelo nosso organismo, nosso corpo não consegue eliminá-lo. Isso significa dizer que ele estará ali presente. Por isso, nunca podemos utilizá-lo puro, sempre misturando e de preferência numa proporção menor à cor que nós decidimos usar. Então, se você for usar um pigmento rosa e quiser clarear ou quiser garantir que ele vai fixar mais, se ele não tiver dióxido de titânio já na sua composição, você pode adicionar para garantir uma melhor fixação. No caso de neutralização, quando vocês olharem o Color Index, ou seja, as cores que compõem nossos pigmentos, que nós vamos fornecer a vocês, vocês vão reparar que no nosso Neutralizer, que é o pigmento de neutralização laranjado, vocês vão perceber que além do vermelho e do amarelo, nós colocamos branco na composição. Isso vai ajudá-lo a clarear o lábio escuro mais rápido, a fixar o pigmento, menos necessidade de passadas para conseguir o efeito de neutralização. Então são efeitos muito positivos, porém nós temos que ter muita cautela para usá-lo.